Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. O texto que nós estaremos usando é de 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Convido aqueles que puderem se colocar em pé para lermos esses versículos. Diz-nos bem assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos ler juntos? Reler? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E quem crê, diga amém. 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 Podeis assentar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento em que nós nos reunimos em torno da tua palavra, para ouvirmos o teu recado, aquilo que tu tens para cada um de nós. Nesta noite, Senhor, em que nós estamos celebrando o mês da Reforma Protestante, nós precisamos perceber a relevância das Escrituras Sagradas para a nossa vida. Até porque toda a Escritura é inspirada por Ti, ó Pai, e é útil para tantas coisas na nossa vida, para tudo, Senhor. Que nós possamos humildemente Te ouvir-Te pela palavra, os Teus santos conselhos, porque é delas, das Escrituras Sagradas, que emanam os bons conselhos para a nossa vida. Nós precisamos ouvir mais a Tua voz e colocarmos mais em prática na nossa vida. Dá-nos humildade, reconhecimento das nossas falhas, necessidade extrema de Ti, Senhor, e a presença constante, indispensável, necessária do Teu Santo Espírito sobre nós, aqui na igreja e no dia a dia da nossa vida, porque sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Fala conosco, Senhor, nós precisamos Te ouvir. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e confio e entrego e descanso na certeza de que nós estamos falando com um Deus que é vivo e que nos ouve. Derrama, ó Pai, do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Nós estamos no mês da Reforma Protestante e para aqueles que estão chegando agora, possivelmente a gente está tentando contextualizá-los nesse sentido. Não sei até que ponto você já ouviu, mas é a reforma que aconteceu em 1517, no 31 de outubro, lá no século XVI, cujo reformador, que com as 95 teses afixadas às portas da Catedral de Wittenberg, afixando-as, produziu o movimento o momento mais forte da reforma, onde a igreja, a partir daí, mudou de figura. E nesse mês de outubro, eu entendo que seja um mês propício, e não somente para um domingo, mas para cada domingo a gente está relembrando os pilares da reforma. É um momento muito propício para a gente recordar essas coisas muito importantes que aconteceram na vida da igreja, com esses homens de Deus. E hoje, o pilar em voga, que está sendo o foco, é o das Escrituras. As Escrituras. Por isso
tema, né? As Escrituras e nós e as Escrituras. As Escrituras e nós e as Escrituras. E lá o sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Mas, meus irmãos e irmãs, falarmos da reforma protestante ou algo que seja relativo a ela em nossos dias, não é apenas então somente em relação à Igreja Católica. É mais do que isso. É mais do que isso. Eu chamo a atenção dos irmãos nesse sentido, e esse caminho que a gente quer construir. Não apenas movido por um espírito anticatólico, mas termos humildade para vermos mais coisas que nós precisamos ver nos dias atuais. Hoje, o sola Escritura, ou somente as Escrituras, a Escritura somente, nada além das Escrituras, que nós estaríamos colocando para os irmãos à luz do texto que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. A importância delas para a nossa vida, a importância delas para a vida da igreja. Nunca tanto quanto agora, a igreja e os crentes estão necessitando de um retorno às Escrituras. Falando dos crentes. Falando das nossas igrejas. Nunca tanto quanto agora, nós estamos precisando de um retorno às Escrituras. São elas que regem a nossa fé. São elas que regem a verdadeira e genuína fé. São as Escrituras que nos conscientizam acerca do pecado, acerca do juízo, acerca do perdão de Deus, acerca da necessidade de arrependimento, acerca da salvação, a respeito da graça e do amor incondicional de Deus para conosco, que são reveladas, grandezas que são reveladas no Evangelho. A igreja, àquela época, no século XVI, ela havia tomado posse até mesmo dessas coisas, até posse da salvação, e afirmava constantemente que fora da igreja não tinha salvação, não havia salvação fora da igreja. Até certo ponto, em certa medida, nós também temos que considerar a importância da igreja, até hoje na nossa vida, mas como ela estava fazendo, não é o caso. O que ela estava fazendo? Naquele momento da história, as bulas papais, os documentos da igreja, a sua tradição, a tradição da igreja, a autoridade papal, a autoridade da igreja, estavam sendo colocadas acima das Escrituras, como mais importantes do que as próprias Escrituras, eliminando a questão da suficiência das Escrituras. Eram elas, esses documentos, mais importantes do que a própria Escritura. Este era o contexto. Desde o século XIV, já vinham surgindo os pré-reformadores, notando os comportamentos da igreja naquele período, ou da Idade Média, e levantando algumas questões que foram somadas aos reformadores à época de Lutero, afirmando a supremacia das Escrituras, ou seja, as Escrituras são suficientes. As Escrituras, que é a Bíblia, toda hora que eu falar as Escrituras é a Bíblia. As Escrituras bastam, nada além das Escrituras e nada acima das Escrituras, nada além delas e nada acima delas, e mais, nada de restringir as Escrituras como está se fazendo, restringindo as Escrituras apenas para o clero, somente o clero tendo acesso, somente o clero é a igreja, tendo domínio, somente o clero podendo ter acesso a elas. Agora não, a visão era de que as Escrituras deveriam ser disponibilizadas ao povo, a todas as pessoas.
a todas as pessoas. E mais do que isso, promover o livre acesso e o livre exame das Escrituras Sagradas, que não acontecia. Tudo era em latim. O povo não entendia nada. John Wycliffe coloca a verdadeira autoridade, já colocava, é um pré-reformador, a verdadeira autoridade emana das Escrituras, não emana do Papa e nem da Igreja. A verdadeira autoridade emana, vem, deriva, surge, tem a sua origem nas Escrituras. Nas Escrituras. A verdadeira autoridade emana das Escrituras. Se isso era para aquela época, isso também é para a nossa época. Amém? Para o nosso tempo também. Essa afirmação é de tremenda atualidade. Mais do que de tremenda atualidade, a atualidade é de tremenda necessidade para nós nos dias de hoje. Na Idade Média, com o domínio da igreja, a igreja era aquela que era proprietária de maior parte das terras férteis da Europa Ocidental, detinha todo o poder econômico, político, ela que nomeava os príncipes, os governantes, ela dava o pitaco em tudo, né? Em tudo ela dava o pitaco. Então, era apenas o clero, era apenas a igreja que podia meditar nas Escrituras. Apenas aqueles que estavam fazendo parte do clero, né, da igreja, aqueles que estavam nos monastérios, enfim, nas escolas monásticas da época, nas formações, é que podiam ter acesso para examinar as Escrituras. O povo pouco compreendia ou nada compreendia. Com isso, o que resultava? Isso resultava num domínio. A igreja dominava sobre as pessoas. Mais que isso, a igreja manipulava as pessoas. Prestem atenção nesses termos. Isso produzia um domínio da igreja sobre os fiéis. Mais do que isso produzia uma manipulação da igreja sobre os fiéis. Mais do que isso, a igreja acabava produzindo uma exploração da igreja sobre o povo, sobre os fiéis. E é sempre assim. Não somente naquele tempo, é sempre assim quando não se lê e quando não se examinam as Escrituras. Quando não há espaço para isso, para leitura, exame, estudo das Escrituras, dá nisso. As bulas papais eram documentos mais fortes, as bulas papais eram mais instrumentos de fé do que a própria Bíblia, do que as próprias Escrituras. Qual foi o resultado de tudo isso? E não é novidade para ninguém, que já viu um pouco sobre isso. O resultado foi o pior do que podia acontecer. Era erro em cima de erro, equívoco em cima de equívoco, para quem conhece as Escrituras. Os desvios da igreja ao ponto de produzir uma igreja fora dos trilhos. É o que os historiadores colocam. Uma igreja fora dos trilhos. Fora do seu caminho, fora do caminho. Tudo por conta do quê? Do abandono das Escrituras. Por estar distante das Escrituras. Mas aí nós temos que ser sinceros, honestos e humildes e termos a coragem de perguntar a nós mesmos. E hoje? Nos nossos dias? O que está acontecendo? Vamos ser mais precisos e mais diretos e mais assertivos. Nas igrejas evangélicas, como que tem sido? Nós temos notado, irmãos, e não estamos com isso inventando historinhas ou histórias da carochinha. Nós temos notado
temos percebido, infelizmente, para nossa tristeza, um abandono das Escrituras. Nas igrejas evangélicas. Um abandono das Escrituras. Desde os fiéis até os próprios líderes, abandonando as Escrituras. Desde os fiéis até a cúpula das igrejas. Que tempos difíceis. Tempos confusos. Os irmãos estão conseguindo captar minhas afirmações? Não sei se estiver exagerando, não se assustem, mas penso que nós temos diante de nós, diante desses comportamentos, de um abandono das Escrituras, já marcas presentes de apostasia, de um tempo de apostasia, de um tempo de esfriamento da verdadeira e genuína fé, de um tempo de afastamento de Deus, do Deus vivo, da verdadeira fé, afastamento da fé. Não estou falando afastamento de igreja. O que eu estou falando é algo mais profundo, mais sério, muito mais profundo. Afastamento não só da igreja, mas afastamento da fé e afastamento do próprio Deus e da sua palavra. A verdadeira fé e o verdadeiro Deus são revelados onde? Nas Escrituras. As Escrituras têm esse papel de revelar acerca de Deus, dos seus propósitos, da sua vontade, através das Escrituras. Quero citar algumas afirmações da confissão de fé, que é coisa que, via de regra, ninguém lê mais, ninguém consulta mais, ninguém nem por curiosidade, às vezes, quer conhecer, mas lá está, há muitos anos, escrito bem assim: a autoridade das Escrituras não depende, vou repetir, a autoridade das Escrituras não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas somente de Deus, que é o seu autor. As Escrituras não dependem do testemunho das pessoas, ou de alguma igreja. Ela não depende disso, mas ela depende somente de Deus, que é o seu autor. Eu li aqui com vocês, e vocês leram comigo também. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então depende só de Deus. Essa é a grande revelação. Essa é a grande revelação para nós. Diz ainda ela quem? A confissão de fé. A regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. A regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Vou tentar explicar. São as Escrituras pelas Escrituras. Textos do Novo Testamento são interpretados e entendidos sob as referências dos textos do Antigo Testamento. Elas se explicam por elas mesmas. Quando eu vejo Moisés libertando um povo, eu vejo uma espécie de um protótipo do próprio Cristo libertando o povo, libertando as pessoas, livrando-os da morte e da escravidão. O deserto, lá no deserto, 40 anos a caminhada, nós também no deserto, aqui onde nós vivemos nesse mundo. A serpente lá que foi erguida para que aqueles que eram picados pelas serpentes curarem-se. O que representou? O próprio Cristo levantado no madeiro. A água que vertia da rocha, mais pura água cristalina para descedentar os irmãos passados que caminhavam no deserto, representam o quê? Água, rocha, Jesus, a nossa rocha, a fonte de água viva para cada um de nós. São paralelos assim, que não estão por acaso na Bíblia, e que elas se explicam por elas mesmas. Abraão oferecendo o seu único filho, lá o filho da promessa, mesmo sem entender, crendo na ordem de Deus, vai sacrificar o seu filho, e quando passa a mão no cutelo que vai sacrificá-lo, Deus diz basta, né?
Então aquele oferecimento, e ali do lado um cordeiro enroscado nos arbustos ali, que foi oferecido no lugar do filho, o cordeiro, o filho oferecido, o pai, Abraão. Tudo isso são elementos que encontram ressonância, né? Que estão lá no passado, no início das narrativas bíblicas, e que encontram ressonância nos textos do Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento, não existe um muro de separação, existe uma ponte entre eles. E quem fez essa ponte foi o próprio Cristo, ligando o Antigo com o Novo. Né? Aliás, ele derramou o sangue da nova, eterna aliança, que é o sangue de Jesus. Amém? Isso também é muito mais, mas isso é as Escrituras pelas Escrituras. As Escrituras se explicando por elas mesmas. Em dias como os nossos dias, é preciso que a gente leve em conta isso. Sobre ainda a interpretação das Escrituras, Lutero fazia uma afirmação, ou fez uma afirmação muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele afirmava que há três regras para entender as Escrituras. Há três regras para entender as Escrituras. Prestem bem atenção nessas regras para entender as Escrituras. Primeira regra, para Martinho Lutero, que, como nós vimos, foi comentado domingo passado pelo presbítero da CIR, orava 5 horas para depois começar a ler as Escrituras. Orava por 5 horas para depois começar a ler as Escrituras. Orava por 5 horas para depois começar a meditar nas Escrituras. Orava por 5 horas para depois começar a entender a vontade de Deus revelada através das Escrituras. E ele veio com essa afirmação colocando que há 3 regras. Primeira regra, orar. A primeira regra para entender as Escrituras é a oração. Primeira regra, orar. Não é ideia minha, é do reformador. Falando de Lutero. Primeira regra, orar. Segunda regra, meditar. Não é simplesmente lendo como se lê um papel de propaganda. Até um livro bom que você seja do seu gosto, né? Até mesmo um livro bom. É muito mais do que isso. Primeira regra, orar. Segunda regra, meditar. Pensar naquilo que você lê. Meditar naquilo que está escrito. São palavras de vida. É Deus falando com a gente. A Bíblia é bem assim. As Escrituras é a voz de Deus. Foi até cantado pelos jovens aqui sobre isso. Eu não me recordo a frase, mas a palavra, a voz de Deus, um dos cânticos que eles entoaram. Primeira regra, orar. Segunda, meditar. E a terceira regra não é muito fácil. Se as duas primeiras já não é muito fácil, orar sem pressa para ler as Escrituras e ter a disposição de meditar nelas, se já não é muito fácil, ouçam a terceira regra. A terceira regra para entender as Escrituras, segundo Lutero, era passar por provações. A terceira regra era passar por provações. O que ele queria dizer? O que ele está querendo dizer? O que essa afirmação nos ensina? Que as próprias provações nos ensinam a entender melhor a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. Você já experimentou isso? Em meio à luta? Coisas que você não entendia, mas que a própria luta fez com que você entendesse o que Deus estava dizendo pela palavra. O valor das Escrituras. Então, Lutero, para mim, e espero que para você também, estava cheio de razão. Né? Precisamos as regras de orar, meditar e também passar por provações. E em dias como hoje, nós precisamos levar muito a sério isso, porque nós vivemos dias com muitos ventos de doutrina.
muitos ventos de doutrina, que muitas delas, até ao se referir, dá vergonha. Hoje em dia, com a acessibilidade da internet, a rede social, as redes sociais, postam cada comportamento, cada ensinamento que tem nada a ver com as Escrituras. Tem nada a ver com as Escrituras. Não está na Bíblia. Hoje, mais do que nunca, tantas heresias, práticas culticas que jamais estiveram na Bíblia. Você não encontra nenhuma base bíblica para tal formato de culto. São coisas que nós estamos vendo. E nisso tudo, as igrejas reformadas em especial estão sendo desafiadas a cumprir com o seu papel histórico, o seu papel bíblico e o seu papel profético nesse cenário turbulento que nós estamos vivendo. No ambiente que as igrejas vêm com ensinamentos que não estão nas Escrituras, no ambiente que as igrejas vêm com ensinamentos que não estão presentes no Evangelho, onde muitas vezes o neopentecostalismo e o movimento gospel, infelizmente, que tem crescido vertiginosamente, nem sempre tem se voltado à Bíblia. Infelizmente, não falo isso para dar pancada em nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhuma igreja, não é nisso, mas da necessidade de nós nos voltarmos às Escrituras, porque muitas vezes não se faz isso. As igrejas pentecostais históricas sofrem com isso até, porque fugiu-se muito da Bíblia, dos textos sagrados. O movimento gospel cresce vertiginosamente também, vem desvirtuando cada vez mais a adoração, o culto a Deus, muitas vezes com culto sem Bíblia, culto onde não tem o lugar, o seu devido lugar, as Escrituras, não tem a centralidade no culto cristão. Muitas vezes, meus irmãos, produzindo uma fé sem Bíblia. E sem Bíblia não há genuína fé. E uma vida cristã sem Bíblia também, sem as Escrituras. E não tem vida cristã genuína sem Bíblia, sem as Escrituras. Não tem. Mas o pior de tudo é que isso é só o começo. Tudo isso que nós estamos vendo ainda é só o começo. Mas então, pastor, o que nós devemos fazer? Retorno às Escrituras. O que nós precisamos fazer? Retornarmos às Escrituras, para que ninguém nos engane. Amém? Amém? Uma volta às Escrituras. Nem a tradição, qualquer que seja, nem a tradição, nem a igreja, nem a liderança, nem a própria natureza com toda a sua formosura, nem o próprio universo com todo o seu resplendor são suficientes para a nossa salvação. Nem isso tudo são suficientes para a nossa salvação, mas apenas as Escrituras que são suficientes para a nossa salvação, porque através dela nós conhecemos o plano da salvação do nosso Deus. É assim que funciona, não por acaso. As Escrituras representam, são a voz do próprio Deus. Nelas, nas Escrituras, Deus revela a sua vontade soberana em detrimento da minha vontade egoística e tão ínfima e tão insignificante diante de um Deus tão grandioso. Do Gênesis ao Apocalipse, do início até o fim, o alfa e o ômega da Bíblia, das Escrituras Sagradas. São as Escrituras e nada mais que revelam de fato e de verdade o Deus vivo, único e verdadeiro, e a sua vontade, o que Ele espera de cada um de nós. Não são, ouçam com muita atenção, com muita humildade, ninguém se ofenda com isso, mas é preciso dizer, não são as ditas revelações que revelam as coisas de Deus, são as Escrituras. Amém? Amém. As Escrituras Sagradas não são as falsas profecias, e elas existem, falsas profecias,
falsas promessas. Eu estou falando do contexto evangélico. Não estou falando da Igreja Católica. Vocês estão percebendo? Então não são as falsas revelações, as falsas profecias, os falsos ensinos. Vamos mais um pouquinho adiante. As falsas igrejas. Parecem-se com igreja, mas não são igrejas. Muitas delas são empresas e macroempresas. Não são igrejas, infelizmente. Não são os falsos pastores. Aliás, essas falsidades presentes no nosso tempo e no contexto evangélico vem produzindo de uns tempos para cá cada vez mais uma falsa fé. Eu não sei se eu não vou apanhar depois do culto, mas eu preciso falar. Vem produzindo uma falsa fé, com falsas conversões. Olha o que está acontecendo. Os irmãos estão me ouvindo? Estão captando? Para nossa tristeza, irmãozinhos queridos, jamais se sintam atingidos no ponto negativo que essa palavra representa. E ninguém aqui. Mas é tudo porque Deus está querendo nos alertar sobre algumas coisas. Falsas igrejas, falsos pastores, produzindo nos fiéis falsas fés, falsas conversões, falsos cristos, falsas adivinhações, determinismos, onde pessoas começam a querer determinar. Quando estava alinhavando algumas coisas, eu me lembrei do pastor Jeremias, numa das suas pregações, que ele fala, cita de uma maneira engraçada como ele essa história de querer determinar. Você determina e não determina. Chega na sua casa e determina lá para o seu cachorro: fale, Zé, fale, Zé, fale, para ver se ele fala. Ele não fala. Ele falou ainda mais um outro exemplo. Chegue lá na sua casa e experimente falar para a sua mulher: eu determino que você faça isso agora. Fale isso e corra. Porque não é assim que as coisas acontecem. Não é assim. Não é desse jeito. Então são algumas condutas que revelam falta de conhecimento das Escrituras Sagradas. Isso eu falo com todo carinho, com todo respeito, com toda estima com vocês, com todos os nossos irmãos daqui, os irmãos que estão nos visitando, os nossos irmãos evangélicos, das mais diferentes denominações, que nós todos estamos precisando de uma reforma. Todos nós estamos precisando de uma reforma. Não por acaso o reformador também afirmou: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Ou seja, igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. E para se reformar, ela precisa retornar às Escrituras. As Escrituras precisam ocupar o seu devido lugar na igreja e na nossa vida. Amém? Na vida de cada um de nós. Nós precisamos conferir melhor o que anda acontecendo com as Escrituras. O que anda acontecendo nos cultos, de um modo geral, nas igrejas, por mais bem intencionado que seja da parte de alguém, mas até que ponto aquilo tem fundamentação bíblica? Até que ponto está na Bíblia? Todas essas condutas que nos geram dúvidas merecem essa pergunta: está na Bíblia? Está nas Escrituras? Para que isso seja o filtro. Lutero ainda falava bem assim: todo ensinamento contrário às Escrituras deve ser rejeitado. Todo ensinamento
que não bate com as Escrituras, contrário às Escrituras, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Forte, hein? Todo ensinamento contrário às Escrituras, contrário à Bíblia, deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Você concorda com essa frase? Porque às vezes a gente, em todo milagre que Jesus fazia, ele continua fazendo. Eu não estou falando que Jesus não faz milagres, ao contrário. Como faz? Aqui já fez vários e continua fazendo, amém? Amém. Acontece que o milagre só acontece porque irmãos oraram. E se os irmãos oraram é porque tinha muitas vezes uma fé que não sei se chegava a ser do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas orava, crendo no Senhor, que aprendeu a fazer isso lendo as Escrituras. Então, antes do milagre, vem as Escrituras, que é a própria voz de Deus. O próprio Jesus, quando curava as pessoas, ele focava muito mais a salvação que o milagre. Vocês sabem disso, né? A salvação do que o milagre. E hoje o que nós vemos é o inverso. Então, que irmão, irmã, que ninguém se abale pelo que nós estamos falando. Ao contrário, isso que nós estamos falando não é para abalar ninguém, mas é para afirmar ainda mais, a nossa fé, que tem e o que deva ter como base as Escrituras Sagradas. As Escrituras. Nunca, e agora vão aqui alguns conselhos pastorais, né? E se você quiser aceitar, você aceita. Se quiser aceitar, as consequências serão suas, não serão minhas. Nunca troque as Escrituras por pessoas. Nunca troque as Escrituras por pessoas. Daqui a pouco nós vamos justificar por quê. Esse é um primeiro conselho. Nunca troque as Escrituras por pessoas. Por mais que você goste delas. Por mais que você tenha muita simpatia por ela ou por elas. Nunca troque as Escrituras pelas pessoas. Um segundo conselho. Nunca troque as Escrituras pela tradição. Mesmo sendo linda, mesmo sendo encantadora, mas a tradição não salva. E as Escrituras trazem e revelam o plano salvador de Deus para nós. Amém? Mais um conselho. Nunca troque as Escrituras por qualquer líder religioso. Nunca troque. Nunca troque. Porque as Escrituras, elas têm o seu devido lugar. E os líderes são pessoas humanas. Escrituras é a voz do Senhor. Nunca troque os ensinos das Escrituras, as Escrituras, por ensinos humanos. E todas essas afirmações que eu fiz, para que ninguém troque nada disso com as Escrituras, eu justifico da seguinte forma. Da seguinte maneira: as pessoas passam, elas vão passar, as pessoas passam, a tradição passa, os líderes passam, os ensinos passam. Hoje é um ensino humano que encanta as pessoas, daqui a pouco já é outro, depois é outro, depois é outro. Tudo isso passa. Até os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. O que é a palavra? As Escrituras. Elas não passarão. Amém? Amém. Então, que nós tenhamos sempre como algo principal. Parece até um absurdo nós estarmos falando isso, mas as igrejas evangélicas no Brasil, elas precisam urgentemente retornar às Escrituras e ao Evangelho. Friso. Às Escrituras e ao Evangelho.
É só ler o Evangelho, se possível 5 vezes. Mateus, Marcos, Lucas, João. E ver o que está acontecendo por aí. Para você chegar muito firmemente a essa conclusão. Mas as igrejas reformadas, pastor, quer dizer que nós estamos bem? De jeito nenhum. Me desculpe ser franco. As igrejas reformadas também precisam urgentemente voltar aos princípios da reforma. Vocês se lembram quais são os princípios da reforma? Escritura, graça, fé, Cristo e a glória de Deus. Volta às Escrituras, que é o que nós estamos falando. A fé genuína, num tempo tão místico e esotérico quanto o tempo que nós estamos vivendo. Voltar à fé. E isso está entrando na igreja. Isso está entrando nas igrejas, inclusive nas igrejas reformadas, com, às vezes até outros comportamentos também. Cristo, voltarmos a Cristo. E também a glória de Deus. A Deus, somente de Deus é toda a glória. Glória humana, o nome já diz, não vem de Deus, né? Então nós precisamos de voltar aos princípios da reforma, que muitas vezes estamos nos distanciando deles. Escritura, a graça, a fé, Cristo e a glória de Deus. Amém? Amém. E esses pilares da reforma que marcam nossa caminhada, né? Os reformadores, historiadores, e nós vamos terminar, de modo geral, concordam que, na verdade, é deste pilar, o das Escrituras, que os demais surgiram. Estão percebendo a importância dos fala a Escritura? É deste pilar da Escritura que os demais acabaram surgindo. O encontro com as Escrituras gerou a fé. No encontro com as Escrituras que gerou a fé, encontro com a graça. A percepção e a experiência com Cristo. A humilhação e o esvaziamento humano em detrimento da glória divina. Todos esses pontos depois se derivaram e emanaram desse primeiro pilar, né, desse das Escrituras. Sola Escritura ou somente as Escrituras? Sem as Escrituras, igreja, nós nos perdemos. Sem as Escrituras, nós erraremos. Sem as Escrituras, irmãozinhos queridos, nós nos afastaremos do Senhor. Possivelmente hoje, ainda sendo considerados pelo próprio Deus como mais culpados do que aqueles que foram culpados no passado. Porque naquele tempo eles não tinham acesso às Escrituras. E hoje nós temos acesso às Escrituras. Que nós possamos, abençoados por Deus, fortalecidos por Ele, iluminados pelo Senhor, abençoados por Ele, nós possamos entender os seus propósitos e no tempo que nós vivemos, conforme a palavra nos disse nessa noite, retornarmos às Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém? E amém.